A que começou a ter sintomas de ter alguma doença, primeiro foi a Ana. Sim. Com que idade? Você falou 13 anos. Ela tinha, era agosto, ela ia fazer 13 anos em dezembro. Certo. E aí ela começou com uma febre vespertina, que era no finalzinho da tarde, que a gente chama, tipo, 18 horas, entre 5 e meia e 6 horas. Sempre pontual. Recorrente ali? Todos os dias. Olha, no mesmo horário. Sempre. E era 37,9. Não era uma febre alta, mas era febre, né? Porque a partir de 37,8 é febre. E nós ficamos achando... Ela tinha feito extração de 4 dentes para colocar o aparelho. A gente achava que era isso. E aí passou uma semana com febre, 2 semanas com febre, ela emagrecendo, sem vontade de brincar com as outras crianças, porque era férias, dezembro sempre era férias, né? Admito, desculpa, agosto, era o começo das aulas, foi no começo que a gente descobriu. Sim. E aí ela não descia nos finais de semana para brincar com os vizinhos. E a gente percebeu ela profundamente magra. Ela nasceu com os pezinhos para dentro e ela tinha o balé como uma medicação para fazer o efeito contrário, né? A postura contrária. E ela não estava conseguindo mais se equilibrar na sapatilha de pontas profissionais. Olha! E aí meu filho começou a se equilibrar na sapatilha de ponta. Aí eu digo, não, a minha filha que faz isso todos os dias não consegue. Sim. E meu filho fazendo isso tem alguma coisa errada. E a magreza dela, sabe? Ela estava num estado praticamente de desnutrição mesmo. Ela estava pesando 42 quilos. Nossa! E resolvemos levar... A gente só percebia pelo exame de sangue que tinha células atípicas. Certo. E cada semana, o meu marido, o médico, ele mesmo pedia. A gente levou para a pediatra, ela achava que era uma virose. A gente levou para o otorrino, achava que era sinusite. A gente tratou com antibiótico, mas a febre não parava. E quando a gente viu que essas células atípicas, Sim. a gente percebeu que a gente precisava de uma especialista do sangue. E a gente procurou um hematologista da Universidade Federal do Ceará. Uhum. E aí ela disse, isso aqui é uma leucemia, é um câncer de sangue. Mas que coisa. 12, 13 anos, a mãe receber um diagnóstico desse, em qualquer momento é difícil, mas ali, na adolescência, e a adolescente ali a todo vapor da coisa, como que foi ali entender esse processo naquele momento e dizer, olha, agora vamos cuidar? É uma leucemia, né? Guto, nesse período eu estava docente de uma faculdade, de uma universidade particular, 2 disciplinas, terapia intensiva e cardiologia. Eu estava no hospital público, dando plantão 2 dias por semana, de 12 horas, e eu era chefe de uma equipe de cirurgia cardíaca. Eu olhei eu digo, meu mundo despencou. Porque eu tinha certeza do que era. Uhum. Eu já estava... A minha filha, com 13 anos, eu já tinha uma grande experiência hospitalar. Sim, sim. E já tinha passado por alguns pacientes com leucemia e sabia. E a gente precisava... Existem 9 tipos de leucemia. A gente precisava definir qual tipo. E tem raríssimas, né? E eu só pedi a Deus que seja tratável. O Senhor... que eu possa tratar minha filha. Ela já estava praticamente com 72% do corpo, entre 72 a 74%, de células cancerígenas. Ela estava morrendo. E aí a médica de Fortaleza, a Hemato, enviou-nos a um oncologista pediátrico no mesmo dia. E ele nos recebeu em um hospital privados, e tinha uma unidade chamada COP, Centro de Oncologia Pediátrica. Minha filha, com 12 anos, olhou, mamãe, aqui é um centro de oncologia pediátrica, eu estou com câncer. Ah, ela não sabia ainda? Não, Guto, eu não consegui falar. Aí eu olhei para ela, nossa, eu respirei fundo e eu disse, filha, a mamãezinha não sabe o que você tem. Mas a gente está aqui para descobrir.
E se for, a gente vai tratar. E ali eu percebi o quanto eu me senti culpada. Eu me senti tantas vezes, eu achava que era castigo, eu achava que eu me sentia culpada por não ter dado tanta atenção a ela, por estar trabalhando muito. Nossa, minha cabeça era a dor da doença e a culpa e vários sentimentos místicos. E eu segurando meu choro, porque eles não tinham costume de me ver chorando. Eu sempre fui muito assim. Eu tentava ser forte para eles, né? E o médico recebeu, não vou esquecer, nunca desse dia. A gente tem dias bons e dias ruins, mas esse dia, assim, era uma novela que passava chamada Caminho das Índias. Sim. E eu nunca vou esquecer. Ele estava na televisão, ele disse, você é o... Aí olhou para a gente, pode entrar, você é o fulano e cicrano. Ele estava no balcão médico, fazendo uma prescrição, assistindo a novela e escrevendo, olhando, assistindo a novela, escrevendo. Ele mal olhou para nós, e nem tão pouco para a nossa filha. E ele disse, eu sei que vocês são da saúde. Eu vou logo dizendo para vocês que eu não aceito crises de esmeraldites. Ou seja, a gente tem esse termo para dizer que são pessoas... Esmeralda são profissionais da saúde. Então, crise de esmeraldites, ele achava que, assim, pessoas se metendo ou querendo questionar o tratamento. E eu só vou falar uma vez para vocês o diário hospitalar da Ana Carolina. Eu não vou repetir. Então, naquele momento, eu já estava tão machucada, eu não me sentia acolhida. E aí, ele disse, amanhã voltem que eu vou internar ela e a gente vai começar a saber o tipo da doença e tal. E aí, a gente foi, aconteceu que a gente descobriu o tipo, que era LLA, leucemia linfoblástica aguda. E eu fiquei louca, porque aí o diagnóstico estava decisivo. Até então eu digo, será que está errado? Será que não é alguma coisa? Ou Deus vai fazer esse milagre? Em toda a minha etapa de vida, mesmo no caos, e sem estar no caos, eu sempre tive muita fé. Muita fé. Eu nunca perdi a fé em Cristo. E mesmo casando pela segunda vez, porque eu já estava em outro relacionamento, eu não comungava e não me confessava. Sim. Mas eu ia à igreja. Sim. E eu não procurava Deus só nos piores momentos, mas naquele momento ruim eu me sentia castigada, mas é porque eu não entendia muito. Eu não tinha tanta intimidade como hoje eu estou só. Eu tenho muita intimidade com Cristo. E aí eu só fiz assim, Senhor, se é um castigo, eu aceito, mas transforma esse castigo no meu corpo. Não, poupe a minha filha. E aí eu cheguei em casa, eu passei a noite em claro. Sentada, me ajoelhei. O Senhor, por favor, salve ela. Aí ela já ficou internada? Não, a gente ia no dia seguinte. A gente voltou para casa. E esta noite foi uma das piores noites que eu já tive na minha vida. Cláudio me apoiou, me abraçou e não tinha palavras nenhuma que ele pudesse me falar para poder atenuar. Eu sou chorona, viu, gente? Não tem problema. Choro, mas não tenho vergonha. Eu choro no supermercado, eu choro na igreja, eu choro em todo que é canto. E não... pode falar. E aí, Guto, eu comecei a ter, eu digo, um terê-tê-tê com Deus. Sim. Deus, mas por que, minha filha? Eu sempre fui muito bondosa, fazia caridade, aquela coisa. O Cláudio era ateu. Eu digo, será que é porque eu me separei? Aí eu conversei com o Cláudio. Eu digo, meu bem, eu não senti confiança no médico. Eu queria levar a Ana para outro lugar. E não existia. Fortaleza, naquela época, era o embrião na oncologia pediátrica. Ainda estava acontecendo uma construção de um centro. E nossa personal trainer tinha uma filha que tinha trazido para São Paulo e tinha se curado. E aí a gente pediu o nome, eu me lembro como se fosse hoje, véspera do Dia dos Pais. E um detalhe muito grande.
Concomitante, eu peguei catapora. Com 40 anos eu estava. Olha só. 40 anos. Eu peguei catapora. Eu fiquei em Fortaleza. E a minha cunhada, Renata, junto com o Cláudio e uma amiga médica, Patrícia, levaram a Ana. A gente pediu a alta hospitalar. Eu tive que passar 16 dias longe da minha filha. Nossa. E aí ela veio para cá, para um hospital. Aqui em São Paulo? Foi. Primeiro, era véspera do Dia dos Pais, Dr. Vicente Odoni Filho, da disciplina aqui do Hospital das Clínicas, recebeu-nos no consultório. Ele veio, Dia dos eu nunca vou esquecer a diferença. Era Dia dos Pais. O chefe da disciplina atender minha filha e, na hora da cobrança, não cobrou nada. Ainda chegou para a Ana disse, tio, o meu câncer, LLA, é o melhor de ser tratado? Ele olhou e disse, Ana, o tio não vai mentir para você. Câncer, todo câncer é ruim. Mas eu vou te tratar da melhor forma que eu puder. Você vai ser minha menininha do Ceará. E eu vou cuidar de você. Aí ele soube que eu era fisioterapeuta, que o Cláudio era médico. Ele nos explicou que, naquela época, o tratamento de leucemia era 2,5 milhões. Uau. Se não desse nenhum problema. E poderia chegar a mais. E a gente levou ela para um hospital renomado aqui. E 2 dias a gente refez os exames, deu LLA. E ele disse que era chefe de um hospital público aqui, mas era chefe de hospital público, minto. Ele tinha um hospital como o Peter Pan em Fortaleza. É um hospital de fundos, Sim, de fundos. beneficência, que é chamado Itaci, Certo. Instituto do Tratamento do Câncer Infantil. Certo. E ele chegou e disse, olha, é um hospital escola, vocês aceitam ser tratado lá? Eu digo, mas é claro. Como o Cláudio era médico, a gente tinha um convênio em Fortaleza, mas saía de Fortaleza a gente não tinha. Não tinha. A gente podia entrar com liminar, mas o Cláudio era tão correto, o Cláudio dizia assim, meu bem, não vamos gastar o nosso cartucho agora, já que a gente recebeu o tratamento de graça. Sim. E eu, assim, nem titubeei. As pessoas diziam assim, mas são recém-formados ou estão estudando. Sim. Melhor, ia ser uma melhor vigilância, Sim. mais gente vigiando minha filha. Então, a gente foi para o Itaci e nós fomos muito bem-sucedidos. A Ana foi muito bem recebida. Tinha uma doutora chamada doutora Ariane. A nossa intimidade chegou tão grande que a gente chegou aí ao casamento da doutora Ariane em Jundiaí. Olha que coisa. No caso, vocês ficavam em Fortaleza, São Paulo, ou praticamente ali ficava mais São Paulo mesmo? A gente alugou um flat. E ficou aqui morando. E a gente passou direto, porque a Ana tinha um protocolo de toda semana estar no hospital, porque as plaquetas, o normal, é entre 190 a 450. A Ana chegou a ter 100 plaquetas. Então, o ventinho dava, uma brisinha dava, ela tinha febre. Aí eu ia para o Instituto do Câncer, para o Instituto Infantil ali do Hospital das Clínicas. Nossa, a gente ficava no corredor, aquelas cadeiras de plástico, tiveram dias que eu passei 40 dias e 40 noites naquela cadeira. Olha só. Mas eu dizia assim, Senhor, é para salvar a minha filha, eu não sou nada. Eu quero o melhor para ela. Ela estava na maca, estava deitadinha. Do lado dela tinha crianças com insuficiência renal, tinha crianças com câncer terminal. E eu só virava ela para mim. Na época tinha um programa de rádio do padre Reginaldo Manzotti. E eu abria o computador bem pequenininho, o notebook, e a gente começava a escutar a voz dele. E a gente ouvia as palavras. E a Ana disse, mãe, eu quero muito que um padre venha me visitar. Ela sempre... Os meus filhos tiveram primeira comunhão, crismado, eu sempre levei para a igreja. E estudavam em colégio cristão. E eu queria conversar com o padre. Ela, toda semana, recebia um padre. Ela confessava e comungava. Olha que coisa, né? Quanto tempo que foi o tratamento da Ana? 2 anos e meio. Depois de 1 ano, eu voltei para Fortaleza e nós continuamos lá. Certo. Eu estudei o protocolo inteiro, certo. Mas, Guto, assim,
minha humildade mesmo, na minha humanidade. Era um protocolo novo, era 2009, mas a gente, no Brasil, ainda estava no protocolo 2005. E as médicas de Fortaleza ainda estavam no protocolo 2003, porque são os números ímpares. Sim. E eu fui a primeira a levar o protocolo, e elas não tinham conhecimento. E aí o Cláudio fazia os exames complementares na semana, e eu ficava 3 dias antes, doutora. Era na sexta-feira, a Ana, toda quarta-feira, fazia a quimioterapia. E ela fazia após a aula, começava 1h até às 20h, recebendo quimioterapia. Nossa, de 1h até às 20h? Sim, era mais ou menos 6 horas de infusão toda semana. Nossa. E aí, depois foi de 15 em 15 dias. E aí eu procurava a médica, doutora, Cris, você está enganada, doutora. Eu vou mandar aqui a foto. Ah, Cris, tu tem razão. Então, assim, eu estudei tanto protocolo que eu tinha... Não é que eu sabia mais, mas ele era novo e aí eu me apropriei do conhecimento, né? E aí, no caso, foram 2 anos e meio de tratamento. Foi porque ela teve um problema. Ela teve um dia, aqui em São Paulo, graças a Deus, ela teve 20 dias de febre de 40 graus. Ela tomou todos os medicamentos, meropenem, Penem, polimixina. 20 dias de febre, nossa. De 40 graus. E tinha dias que ela tremia tanto que eu pulava para a cama para aquecê-la, eu juntava meu corpo com o dela para esquentar, que ela estava tão magrinha, estava só os ossos. Eu pedia. Aí ela fazia os exames para saber se a leucemia tinha voltado e não. Aí o Espírito Santo bateu na minha cabeça e eu disse, nossa, antes dela vir, ela teve uma crise de sinusite. E a doutora Ariane, que era a residente que estava conosco, eu digo, doutora, ela fez sinusite antes de vir. E o tratamento não ficou bem curado, porque eram 14 dias e ela estava muito fraca. E foi na época que a gente descobriu a leucemia e ela não pôde ser tratada. Aí ela chamou uma ambulância. Nossa, Guta, era emocionante, porque a gente ia do Itaci de ambulância, a gente rodava São Paulo para chegar no Hospital das Clínicas, que era 2 quarteirões, mas o fluxo era o contrário. E aí a gente foi para ela fazer ressonância magnética nos seios da face. Aí estava lá 2 pústulas de pus e ela teve que operar. E aí, assim, essas incidências atrasaram o tratamento, sabe? E aí o tratamento era para durar 2 anos, durou 2 anos e meio, porque aí ela teve isso, depois ela teve... Com 27 dias do início do tratamento, a doença rescindiu e ela teve que entrar no programa da radioterapia. A Ana, dia sim, dia não, ela fazia um mielo, que era uma seringa, como se ela tivesse tomado uma hack, aquela injeção nas costas, a peridural, e tirava o líquor, para saber como estava e administrava a quimioterapia lá dentro, depois da rádio. E eu olhava as costinhas dela, toda furada, durante 10 dias. Parecia uma peneira. E eu disse, Senhor, ela não se queixava. 6 horas da manhã, ela acordava, ela dizia assim, mamãe, vamos que é hospital público, quem chega primeiro está na frente. Era aquela alegria, aquela vitalidade, bem magra. Mas tinha dias que ela ficava mais quietinha e eu via a boca mais vermelha e eu encostava nela, ela se afastando. Eu, bonita, lindinha, você está se escondendo de mim. Você está com febre. Aí ela baixava a cabeça. Aí ela, eu acho que tô, mamãe. Aí começava a chorar. Teve um dia que a família veio visitar, a gente morando no flat, ela foi correr, caiu no chão, raspou o joelho e ali fez pus. Aí também são essas coisinhas que fez com que o tratamento demorasse. E foram 2 anos e meio. E depois desses 2 anos e meio, eu coloquei ela no programa de ir para a Disney com os colegas. E a última coisa da planilha dessa empresa foi colocar o que ela tinha tido de saúde. Eu digo, bom, ela acabou de finalizar um tratamento de leucemia.
Aí a empresa recusou minha filha. Foi, aí o meu marido, o Cláudio disse assim, meu bem, a gente podia, né? A gente podia entrar na justiça, porque isso é discriminação. Mas a gente já sofreu tanto. Não vamos fazer, não. Vai você, o Pedro e a Ana para essa viagem nos Estados Unidos, vai ser 15 anos. Aí no começo a Ana, mamãe, meus amigos, eu vou ficar separada. Eu digo, filha, onde eles estiverem, se você quiser, a gente vai junto. Sim. Mas, Guto, nós três, nós plantamos... Vocês foram? Jesus, que coisa. Só eu e os dois. Agora eu fui com toda a minha farmacinha. Era Sim, antibiótico, era anti-inflamatório. Claro, foi preparada. E eu estava dizendo, eu sempre fui muito corajosa. Eu acho que a minha confiança em Cristo me dava essa coragem. Eu digo, eu vou. Eu falava um inglês daquela época que eu tinha morado e a gente foi. Ana Carolina já estava quase concluindo. E o Pedro disse, mãe, não quero falar inglês. E o Pedro, não quero falar, mas o Pedro falava algumas coisas. O Pedro era aquele que ele olhava uma página igual o avô paterno dele. Ele decorava, em 1 minuto ele lia, decorava até as vírgulas. E ele tinha uma inteligência impressionante, impressionante. Então, foi uma viagem onde a gente ia para os parques, depois a gente ia para as outlets, depois a gente ia para o shopping, a gente ia para os restaurantes, a gente ria, dava gargalhada. E, no começo, eu me esqueci das moedinhas do toll, que eram os pedágios, né? E eu me lembro como se fosse hoje. A gente alugou um carro, não tinha GPS, não tinha nada. Eu tive que comprar aqueles aparelhinhos que a gente botava no carro, que eu nem sei mais o nome. E ele tinha que ser carregado. E a gente tinha comprado dentro do aeroporto. E aí ainda era aqueles mapas e tal. E eu lembro como se fosse hoje, nessa ida, ela desceu. E ela foi pedir a Ana. Enquanto eu estava no carro, ela foi descer e foi explicar para a pessoa que eu precisava carregar porque a gente estava perdida. A gente estava andando em círculos. Mas foi uma aventura assim, brilhante. Aconteceu de tudo. A gente ficou no resort. O cofre fechou, eu esqueci a senha. A Ana foi lá chamar, porque tem aqueles carrinhos de polícia, né? E aí eu disse, nossa, a doença deixou ela com uma maturidade impressionante e sem medo. E quando ela saiu da leucemia, ela disse, mamãe, eu vou ser médica. Eu vou ser médica. E uma outra coisa que eu não posso reclamar, ela desde a 4ª série, ela veio com um grupo de amigas, e essas amigas, uma era filha da coordenadora, a Mariana, e a outra, a Júlia, filha do professor de matemática. Levava as tarefinhas para ela. Ela, no hospital, existia um notebook, e ela fazendo as tarefinhas. Eu botava o balde, ela vomitava no balde e continuava. Eu, Ana, filha, dê um tempo para você. Não, mamãe, eu não quero ficar para trás. Ela não chegou a iniciar a faculdade, Ana. Ela se formou em medicina. Se formou em medicina. Ela se formou em medicina. Que maravilha. Ela se curou. Guto, ela entrou na medicina com 17 anos. Ela estava completamente curada. Com 2 meses que ela estava na medicina, o Pedro rompeu o ligamento.